Antes de ser empreendedora, eu trabalhei em muitas empresas como vendedora, na produção, em restaurantes. Eu já fiz muitas coisas na minha vida. E nesse vídeo eu vou falar sobre 3 lições que eu aprendi na minha vida como funcionária. Olá pessoas, eu sou a Marina, sou psicóloga e empreendedora e vou contar para vocês então quais são as 3 lições que eu aprendi. Claro que tem muito mais que 3, mas eu selecionei 3 para dividir com vocês sobre a minha jornada profissional, desde lá dos meus 15 anos, quando eu comecei a trabalhar. A lição número 1, faça como se fosse para você. O dono da empresa onde eu trabalhava, lá no meu primeiro emprego, dizia que as pessoas deveriam fazer as coisas como se fossem para si mesmas. E eu incorporei isso, porque de fato o meu trabalho era para mim. Porque por meio dele eu conseguia ter uma renda e fazer as coisas que eram importantes na minha vida. Então eu acreditei nisso e me preocupava em fazer um trabalho com qualidade, dentro do prazo. E assim ninguém precisava vir me cobrar, porque eu estabelecia os meus padrões. Eu fui reconhecida por isso? Fui sim. Então se você acha que aquilo que você faz no seu trabalho não é para você, tente mudar essa mentalidade e começar a ver o seu trabalho como algo que você está fazendo para alcançar os seus objetivos. E faça de fato como se fosse para você mesmo. Tente isso, depois me conta se teve alguma diferença. Lição número 2. Tratar as pessoas bem é fundamental. Não importa que cargo você ocupa, ter respeito, ser gentil, cooperar com os outros são comportamentos que sempre vão fazer a diferença. E isso parece muito óbvio e básico, mas infelizmente tem muitas pessoas que não são educadas no trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu era muito tímida. Eu tinha medo de falar com as pessoas, acredito. Mas eu sempre fui muito educada. Eu falava bom dia, com licença, batia na porta antes de entrar. Eu esperava a pessoa terminar de falar para depois perguntar alguma coisa. Eu ouvia com atenção. E eu percebi que as pessoas admiravam isso e se aproximavam de mim por esses pequenos gestos, que são tão simples, mas às vezes tão escassos. E também percebi que oportunidades me foram dadas por causa disso. Eu não tinha muito conhecimento ou habilidade lá, quando eu comecei a trabalhar, mas eu era querida, eu era educada, eu era gentil, eu era uma pessoa fácil de conviver. E não tô me achando não, gente. De fato, eu era assim no trabalho. Em casa é outra história. Mas o fato de eu ser uma pessoa agradável fez as pessoas terem paciência para me ensinar, para me corrigir. E eu cresci muito com isso. Então, seja uma pessoa educada. Avalie o seu comportamento no trabalho. Será que você está sendo uma boa companhia para quem convive com você? Um bom colega? Um bom subordinado? E a terceira lição: o que você aprende fora da empresa pode te ajudar no seu trabalho. Eu vejo muitas pessoas esperando que a empresa invista em treinamentos e qualificação para a equipe e tal. E sim, isso é ótimo e se a empresa fizer, beleza, mas tem coisas que você precisa buscar desenvolver por conta na sua vida e que vão te ajudar a ter um desempenho melhor no seu trabalho. Eu vou te dar o meu exemplo sobre falar em público. Lembram que eu falei que eu tinha medo de falar com as pessoas, mas eu tinha muitas ideias, muita vontade e eu realmente perdi oportunidades por não ter coragem de simplesmente falar aquilo que eu pensava, expor as minhas ideias. Mas eu desenvolvi a habilidade de falar em público e eu fiz isso participando de grupos de jovens dentro da igreja, por exemplo. Isso me colocou em situações de falar para públicos enormes e teve muita repetição, muito medo, muito frio na barriga também, claro. Mas eu fiz isso várias vezes em um ambiente seguro. Por quê? Não era um contexto onde o meu desempenho estava representando um risco ou sendo avaliado. Então, se eu gaguejasse, se eu falasse alguma coisa errada, não valia a nota, não havia uma exigência de ser algo profissional. E isso foi tão importante para que eu aprendesse a ter mais habilidades sociais, a ter coragem, a me expressar. E eu realmente passei a aplicar isso na minha vida profissional. E hoje essa é uma habilidade que faz toda a diferença
na minha profissão. Então, abra sua mente. Procure contextos em que você possa explorar as suas habilidades em ambientes que você considera seguros. E muitas habilidades podem ser treinadas fora do contexto profissional. E a liderança é um exemplo bem grande disso. Então, avalie que habilidades você gostaria de explorar, de aperfeiçoar e em que contextos isso seria possível. Pode ser no esporte, pode ser na igreja, pode ser nos escoteiros, pode ser na associação do seu bairro. É só meter a cara e fazer. Então, essas 3 lições que eu trago comigo desde lá do meu primeiro emprego, quando eu tinha 15 anos, e que hoje me ajudam muito na minha jornada empreendedora. E você? Que lição a sua vida profissional já te ensinou? Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Fiquem bem e até mais!